Olá pessoal, professor Leandro Gomes aqui e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a diversificação da vida ao longo das eras e períodos geológicos. Se você ainda não assistiu à primeira aula, vou deixar aqui o link para você não perder nenhum detalhe. E para relembrar, vamos dar uma olhada na nossa tabela estratigráfica que apresenta a divisão do tempo geológico desde a formação do planeta Terra até os dias atuais. Na última aula, falamos sobre o éon pré-cambriano e sobre o início do éon fanerozoico. Mais especificamente, falamos sobre a era paleozoica e seus períodos. Hoje, vamos nos concentrar nas duas últimas eras, a mesozoica e a era mais atual, a era cenozoica. A era mesozoica sucedeu então à era paleozoica, no mesmo éon fanerozoico. Ela é conhecida como a era das gimnospermas e dos répteis. Aqui surgiram, por exemplo, os vegetais conhecidos como as cicas, posteriormente surgiram também os pinheiros, ginkgo biloba, como nós conhecemos hoje. E também os grandes répteis como os dinossauros, que representam bem essa era. Ela iniciou-se por volta de 250 milhões de anos atrás e se estendeu até cerca de 65 milhões de anos atrás. Ocorreu também, pessoal, o início da fragmentação da Pangeia. Só para retomar, então, o que é a Pangeia, era aquele grande continente formado, então, pelas massas de todos os continentes atuais, tá? Então, a Pangeia começou a se fragmentar devido ao movimento das placas tectônicas, surgindo, então, espaços onde surgiram grandes mares rasos e as primeiras barreiras geográficas, as montanhas, vulcões. O clima, então, foi tornando-se cada vez mais ameno e chuvoso, o que possibilitou a multiplicação das espécies terrestres. A Era Mesozoica, então, compreende três períodos. O Triássico, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, o Jurássico, 145 milhões de anos, e o Cretáceo, mais ou menos há 66 milhões de anos atrás. O período Triássico, então, foi marcado pela expansão e diversificação dos répteis. Esses animais que possuem escamas, possibilitando, então, a sobrevivência ao clima mais seco. E também muito importante, pessoal, também a gente pontuar aqui o surgimento de uma estrutura evolutiva reprodutiva conhecida como o ovo amniótico, que nada mais é do que ovo com casca, que surgiu então com esse grupo e possibilitou a eles o domínio então do ambiente terrestre como um todo. Também houve o surgimento de linhagens voadoras, cujos mais conhecidos são os pterodáctilos, por exemplo. Muitos moluscos e equinodermos atuais também surgiram nesse período, e houve a diversificação de grupos das gimnospermas atuais, como eu já comentei, né, conhecida como o grupo dos pinheiros. No período Jurássico, houve a diversificação dos dinossauros em grande escala. Também surgiram as primeiras aves, a partir de uma linhagem de dinossauros carnívoros bípedes. E geologicamente, também falamos da separação da Terra em dois grandes continentes. A Laurásia, ao norte, representando hoje o que seria o continente europeu, a América do Norte e o continente asiático, e a Gondwana, ao sul, representando hoje o que seria a África, América do Sul e Central, Antártida, a Índia e a Oceania. E no último período da Era Mesozoica, o período Cretáceo, houve a separação completa entre a América do Sul e África. O surgimento também das primeiras angiospermas, que são as plantas com flores, sementes e frutos, que são as nossas plantas mais conhecidas atualmente. Outro evento de grande importância no Cretáceo foi a extinção em massa de cerca de 76% das espécies, em menos de 10 milhões de anos. A hipótese mais aceita foi a queda de um meteoro, que causou um grande impacto na superfície da Terra, ocasionando então atividade vulcânica, terremotos, tsunamis, nuvens de gás e poeira vulcânica. Esses eventos então culminaram com a extinção de grandes animais como os dinossauros, por exemplo. Um achado científico que corrobora para essa hipótese, pessoal, é a cratera de Chicxulub, na península do Yucatán, no México. Supostamente, essa cratera representa o ponto de impacto do meteoro no planeta, ocasionando então todas as ondas de destruição e extinção das espécies. E finalmente temos então a Era Cenozoica,
que se estende de 65 milhões de anos atrás até o presente. Essa era é marcada por grandes variações climáticas extremas, como glaciações, desertificação dos continentes, diminuição dos níveis dos oceanos. Atualmente, vivemos um período interglacial, e os animais mais predominantes, então, no ambiente terrestre são mamíferos, aves, insetos e as plantas são as angiospermas. Nessa era, surgiram também os primatas, representados pelos macacos, símios e a nossa espécie humana. Esses mamíferos, então, se adaptaram grandemente às condições e evoluíram até o presente. E a Era Cenozoica compreende, então, 3 períodos. O Paleogeno, com início há 65 milhões de anos atrás, o Neogeno, início há 23 milhões de anos atrás, e Quaternário, há 2 milhões de anos atrás. No Paleogeno, houve a separação dos continentes. Eles assumiram mais ou menos o formato como nós conhecemos hoje, nosso mapa mundi. Devido a essa atividade geológica, houve a formação de cadeias montanhosas mais altas do planeta, como os Alpes, o Himalaia e os Pirineus, assim também como os Montes Urais e os Apeninos. O clima favorável possibilitou a expansão de ecossistemas tropicais e temperados, então, ao longo do globo, principalmente na faixa intertropical, correspondendo próximo à linha do Equador. Então, diferentemente do período Triássico na Era Mesozoica, onde os continentes se agrupavam formando 2 grandes blocos, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul, aqui no Paleogeno nós vemos os continentes separados, aproximadamente ocupando as posições onde eles ocupam hoje, e a configuração atual. Onde no hemisfério sul nós teríamos a América do Sul, África, a Índia. Esse bloco, então, ele teria se desprendido da Gondwana e percorrido, então, esse espaço onde hoje é o Mar Índico, e se chocado aqui com o bloco da Ásia. Esse choque deu origem a um surgimento de uma cadeia de montanhas, conhecida como a cadeia do Himalaia. A cordilheira do Himalaia, né? Desculpa. Além disso, também temos a Oceania e a Antártida ao sul. E ao norte, então, a Laurásia teria se fragmentado em Ásia e Europa, basicamente, né, continuam unidas, então, por extensões de terra, e América do Norte, além, né, das ilhas aqui do Atlântico Norte, correspondendo à Groenlândia, à Grã-Bretanha e etc. No período Neogeno, as plantas angiospermas então dominaram o ambiente terrestre, passando a representar cerca de 90% de todas as espécies vegetais. Houve uma grande diversificação então dos mamíferos, surgimento dos primeiros primatas e hominídeos. Mamíferos de grande porte, como mamutes, rinocerontes lanudos, ursos das cavernas e preguiças gigantes, também eram representantes da fauna desse período. E no Quaternário, o planeta passou por profundas mudanças climáticas, como glaciações, levando à origem então das regiões polares, no Ártico, no norte, e Antártico, no sul. Extinção então de mamíferos de grande porte, como os mamutes, por exemplo. A dispersão do Homo sapiens pelo planeta ocorreu então no Quaternário, e houve também o desaparecimento de vastas áreas florestais e extinção de muitas espécies. Isso corresponde também ao nosso cenário atual, onde, devido à ação humana, o ambiente é tremendamente alterado, levando então à ameaça da existência de diversas espécies, tanto animais como vegetais e micro-organismos. Alguns autores sugerem, inclusive, que nós estejamos vivendo um novo período geológico, conhecido como Antropoceno. Ou seja, antropo quer dizer homem, então as ações humanas estariam resultando na alteração do ambiente, colocando em risco, então, a existência das demais espécies. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Um abraço. Até mais.